Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, galera, é o seguinte. Na aula de hoje a gente vai traçar uma aula bastante completa sobre as bacias hidrográficas que existem no Brasil, ou seja, sobre a hidrografia brasileira, tá? Claro, vocês não podem saber sobre a hidrografia brasileira se vocês não sabem sobre conceitos básicos de hidrografia. Então isso aqui é uma aula que vem depois de assistir a aula de hidrografia, conceitos básicos, conceituação e tal, beleza? Galera, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala das bacias hidrográficas brasileiras, o que seria uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é uma área em que você tem um rio principal, geralmente o rio de maior extensão, e os seus afluentes, além de toda uma rede de drenagem. O Brasil é dividido em uma série de bacias hidrográficas. A gente tem, por exemplo, a bacia do Paraná, a gente tem a bacia do Paraguai, que não é exatamente do Brasil, mas, enfim, contempla ali a grande bacia platina. A gente tem a bacia amazônica, tem a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco. E essas bacias, elas têm uma grande importância para a realidade. Por quê? Porque o Brasil é um país que depende muito de agricultura, que, claro, depende da irrigação, e também tem um potencial de transporte e produção de energia elétrica muito significativa. O Brasil, para vocês terem uma noção, ele é um país que tem muito mais da metade da sua matriz de energia elétrica vinda de hidrelétricas, ou seja, um potencial hidrelétrico gigantesco, tá bom? Eu fiz aqui para vocês algumas características gerais da nossa hidrografia. Depois a gente vai particularizar e vai ver exatamente a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a grande bacia platina, as principais bacias do território brasileiro. O Brasil, de maneira geral, e claro, se é geral, tudo tem a sua exceção, tá? São rios planálticos. Quando eu falo para vocês rios planálticos, são rios que nascem em pontos mais altos do relevo e desaguam em pontos mais baixos do relevo, ou seja, a nascente e a foz, eles têm grande declividade. Isso faz com que sejam rios que têm maior velocidade e maior potencial hidrelétrico. Percebe por quê? Olha a hidrografia fazendo sentido para as nossas relações econômicas e sociais. Por que o Brasil é um país que tem tantas hidrelétricas? Também porque os nossos rios são majoritariamente planálticos. Claro, se ele é planáltico, ele vai ser muito bom para a hidrelétrica, só que em compensação para fazer a navegação, mais ou menos, tá? Até dando um spoilerzinho aqui da aula, o Brasil ele tem uma ótima hidrovia na Amazônia, porque é um rio majoritariamente de planície. Exceto as hidrovias brasileiras, elas até existem alguns pontos que são interessantes, desde que você coloque um sistema de barragens e eclusas, uma espécie de elevador de navios. A gente já vê mais isso ao longo da aula, tá? A nossa foz, em geral, em estuário, a gente sabe que existe foz mista, foz em delta e foz em estuário. Geralmente, foz em estuário é mais associada a rios de planaltos, rios com maior velocidade que não depositam sedimentos ali na sua foz, tá? Os nossos regimes... Professor, o que é um regime? Professor, o que é regime? Calma, tá? Regime, no sentido geográfico da coisa, eu diria para vocês que é o comportamento de um rio. Ou seja, o que faz o rio ficar cheio, o período de cheia, e o período de estiagem, o período de seca. O regime brasileiro ele é um regime que depende muito do regime de chuvas. Então, o Brasil é um país majoritariamente intertropical, que tem majoritariamente um clima tropical. Ou seja, as chuvas no Brasil, elas são muito mais concentradas no começo e final do ano, período de verão, do que no período de inverno. Ou seja, os rios brasileiros, os regimes brasileiros, são pluviais, ou seja, dependem da quantidade de chuva, e uma pluviosidade tropical, ou seja, que apresenta suas cheias no período de verão, tá? Ah, professor, mas tem o rio Amazonas. Calma. Geral, tá? Geralmente os rios são assim, nem todos. A nossa drenagem majoritariamente é exorreica, ou seja, os nossos rios, eles de maneira geral desaguam no oceano, então eles têm um desaguado, né? Eles vão desaguar, a drenagem deles acabam desaguando no meio do oceano, e são rios extremamente caudalosos. Ah, professor, que legal. Rio caudaloso. O que é isso, né? Um rio caudaloso é um rio que tem grande quantidade de água. Ou seja, os rios brasileiros, de maneira geral, mas calma, é aquela exceção, lembra? De maneira geral, tem bastante quantidade de água. Além disso, como os nossos rios eles têm uma grande velocidade, nossos rios eles não são meândricos. Isso aqui que é um meandro. Meandro é a curvinha do rio. Os rios brasileiros, de maneira geral, eles são mais rápidos, encachoeirados e retos, associados a rios de planaltos. Tudo bem? Tem exceções? Tem, mas já vê na próxima lousa, beleza? Por enquanto, galera, tira um print, que isso aqui é a característica geral da bacia brasileira. A bacia amazônica, com toda certeza,
é a principal bacia brasileira do ponto de vista de recursos possíveis, recursos minerais, recursos hidrográficos. Por quê? A bacia amazônica, ela é a maior bacia do mundo. E quando eu falo maior bacia do mundo, é em tudo. Em extensão, em caudalosidade, ou seja, em tamanho dos seus rios e quantidade de água. Se não bastasse toda a água superficial que existe na Amazônia, a gente ainda tem na Amazônia o maior aquífero do mundo em quantidade de água, não em extensão, mas em quantidade de água, que é o aquífero Alter do Chão, que fica no subsolo da Amazônia. Nossa, professor, a gente tem um aquífero lá, por que a gente não explora? Cara, convenhamos, se tem uma coisa que não precisa, é explorar o aquífero Alter do Chão com tamanho recurso mineral hidrográfico que existe em cima da superfície. Então, assim, a gente sabe que existe um potencial gigantesco no subsolo amazônico, além do potencial que existe em cima do subsolo amazônico, mas ele não é explorado, tá? Na verdade, é por falta de interesse mesmo. Então, a gente tem a maior bacia do mundo e o rio mais extenso e mais caudaloso do mundo, que é ele, o nosso, o queridíssimo, famosíssimo Rio Amazonas. Galera, lembrando que uma bacia hidrográfica, em geral, ela vai receber o nome do rio mais extenso. Então, o rio mais extenso da bacia amazônica é o Rio Amazonas. Mas não só, a gente tem outros rios ali, né? Tem o Rio Madeira, tem o Rio Xingu, o Rio Atumã, tem vários rios que desagam, né? O Rio Negro e Solimões, por exemplo, que desagam para formar ali o Rio Amazonas, percebe? Então, é uma questão, galera, são uma bacia muito grande, isso que vocês têm que ter noção. A gente tem uma foz no Rio Amazonas que é uma foz mista. Isso aqui que é uma foz mista. É uma foz que tem tanto estuário quanto delta. Para quem não sabe, o que seria isso? Foz é onde você tem o deságue do rio, onde o rio deságua. Aonde ele deságua, às vezes ele pode deixar sedimentos na foz, e aí ele vai desaguar e formar como se fosse uma espécie de aberturinha, assim, ó, formando uma série de ilhazinhas sedimentares na foz, tá? Como, por exemplo, o delta do Nilo, talvez o delta mais famoso do mundo. Quando a gente fala, isso aqui geralmente é associado a rios de baixa velocidade, rios de planície. Quando a gente fala de rios de alta velocidade, geralmente é foz em estuário. O Rio Amazonas, ele é um rio que vão ter duas fozes. Uma foz em delta e outra foz em estuário. E o que vai dividir essa foz é a Ilha do Marajó. Famosíssima Ilha do Marajó. Professor famoso para você, né? Para quem não sabe, a Ilha do Marajó fica lá no Pará, galera. É um lugar bastante turístico, tal, tem búfalos lá, bem interessante. Beleza? Então, um dos únicos lugares do mundo onde a gente tem uma foz mista. Uma parte em estuário e uma foz em delta. Se a gente for pegar o Rio Amazonas, que é o rio principal, o rio mais extenso, o rio mais caudaloso, ele tem uma grande quantidade de água. Só que ele não é bom para a geração de energia elétrica. Se você fizer hoje em dia menos, tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas até a década de 80, 90, se você fizesse uma hidrelétrica num rio de planície, a área alagada que você tinha que ter era gigantesca e os impactos ambientais eles eram muito maiores do que os benefícios de geração de energia. Então fazer hidrelétrica no Rio Amazonas não é bom. Tanto que, talvez vocês tenham na cabeça de vocês, né, professor? Na minha cabeça funciona assim, ó. A bacia amazônica é uma bacia que tem baixo potencial hidrelétrico porque a bacia amazônica é uma bacia de planície. Nada a ver, tá? Nada a ver. O que é de planície é o Rio Amazonas, o rio principal. Então você consegue fazer uma hidrovia, um transporte bem interessante. Transporte fluvial. Aliás, isso é importante, tá? Não confundam fluvial com pluvial. O senhor pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei o que é nenhum dos dois. Cuidado, hein, galera, tá? Fluvial, flu com F é rio, pluvial com P é chuva. Então o transporte fluvial, ele é bem interessante pela hidrovia do Rio Amazonas. Embora, assim, os interesses econômicos, claro que é uma região que está se desenvolvendo, tá, mas não é tão grande como em outras regiões do país. Já os afluentes, eles são rios de planalto. Professora, a bacia amazônica, então, é uma bacia com grande potencial hidrelétrico? Não é que ela é com grande potencial hidrelétrico. Ela é o maior potencial hidrelétrico do país. Não é o maior potencial instalado. O maior potencial instalado fica na bacia do Paraná, ou na bacia Platina, né, que pega ali a bacia do Paraná também. Mas é o maior potencial de instalação. Tanto que hoje, a gente vai discutir agora, o governo ele olha com ótimos olhos. A gente sabe que um dos gargalos econômicos que existem no Brasil é justamente a carência de energia. O Brasil é um país que, como país emergente, na década de 90, nos anos 2000 principalmente, se desenvolveu demais, atraiu muito comércio, urbanização, algumas indústrias, e isso fez com que a gente precisasse muito de energia. Só que a gente não tem energia. Aí o que a gente fez? Nos anos 2000, uma série de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, começou a ver a Amazônia como um local para construir hidrelétrica. Tanto que a gente construiu Belo Monte, Jirau, Santo Antônio e existiam planos para uma série de outras, tá?
Então vocês têm que ter isso na cabeça, que a bacia amazônica ela é um ótimo lugar para colocar hidrelétrica, do ponto de vista econômico, tá? A gente vai discutir os impactos ambientais. O regime, ou seja, o comportamento de cheias e vazantes, é um regime que, por incrível que pareça, é nival e pluvial. Nossa, mas eu vou até fechar o vídeo, que é isso? Ricardo falou que o rio Amazonas, para estar cheio ou vazio, depende de neve. Onde que neva na Amazônia? Calma, calma, por quê? Se eu fizer para vocês, ó, mapinha esquemático aqui da América do Sul, um rabanete, não é, é a América do Sul, a gente sabe que aqui nós temos na costa oeste só a Cordilheira dos Andes. E o Rio Amazonas, ele nasce, a nascente, né, do Rio Amazonas fica justamente na área de Cordilheira dos Andes. Então, por incrível que pareça, o regime de cheia e de vazante dos rios brasileiros, do Rio Amazonas do Brasil, como ele nasce nos Andes, também depende do regime de degelo daquela neve. Quando está no período de inverno, há uma tendência do rio ter menos água, porque a água está congelada da nascente. Quando está no período de cheia, como tem aquele degelo, entra mais água, a gente vai ter um período de cheia no Rio Amazonas. Olha que interessante, né? Então depende da neve e depende também das chuvas, claro. Se fosse só da chuva, galera, de verdade, o clima equatorial, que é o clima que tem majoritariamente na bacia amazônica, é um clima que é chuvoso o ano inteiro, com um período de seca um pouquinho maior em setembro, outubro e novembro. Mas como também tem a questão da neve, por incrível que pareça, o Rio Amazonas ele é mais cheio geralmente no período de verão aqui pra gente, tá? Aqui eu coloquei para vocês, assim como eu falei, que vocês nunca podem confundir e achar que a Amazônia, ou que a bacia amazônica, ou que a floresta amazônica é uma imensa planície. O que é planície é o Rio Amazonas, mas os afluentes, que a gente vai chamar a Depressão Sul-Amazônica, a Depressão Marginal Norte-Amazônica, o Planalto das Guianas, o Planalto Central, são regiões que têm bastante declividade. E é por isso que eu falo para vocês que o potencial hidrelétrico é muito grande. Só que, claro, tem que saber aproveitar esse potencial. Por exemplo, se a gente for pegar durante o governo militar, década de 60 e década de 70, os militares eles tinham assim, uma ideia meio doidona, de querer desenvolver o Brasil a todo custo, né? Integrar para não entregar, era o lema dos militares. Ou seja, vamos integrar a Amazônia para que a Amazônia não seja entregue aos povos estrangeiros, aos norte-americanos, imperialistas e tal. O que o governo militar fez então? Uma série de projetos na Amazônia. Tentou trazer soja para lá, a Zona Franca de Manaus, a Transamazônica, o Projeto Grande Carajás de exploração de ferro. Só que precisa de energia para conseguir ter tudo isso. Os militares, precisamos arranjar aqui um lugar, já sei. Rio Atumã. Rio Atumã, que é um afluente bem próximo do Rio Amazonas. O Rio Atumã fica numa área de planície, numa área com pouca declividade. E aí, quando os militares fizeram a hidrelétrica, para vocês terem uma noção, eles tinham a ideia de desmatar uma área pequenininha. A área desmatada ficou mais de 15 vezes o planejado. Então imagina, era mais ou menos o seguinte, ó. Vou até apagar aqui esse desenho que eu fiz para vocês. Imagina que a gente tem um riozinho aqui, pá, esquemático. E aí você vai fazer uma hidrelétrica, você tem que construir uma barragem. Vai imaginar que a água, ela tá vindo nesse sentido assim, ó, tá? Água do riozinho, isso aqui é uma visão aérea. A água tá vindo nesse sentido. Você constrói uma barragem para armazenar água. Essa barragem, ela claramente vai gerar um lago artificial. Claro, galera, você está armazenando água. O que você tem que fazer com esse lago artificial? Principalmente uma área de floresta, como é a floresta amazônica. Você tem que desmatar a vegetação que está aqui no entorno. Porque se alaga essa vegetação acaba entrando em estado de putrefação, começa a apodrecer, começa a gerar um processo de eutrofização da água, mudando toda a dinâmica de vida fluvial que existe naquele espaço, e para piorar, ainda libera gás metano. Sabe o que os militares fizeram? Fizeram um cálculo que ia alagar esse tamanho. A área alagada, vou fazer um desenho mais ou menos aqui, tá? Ficou assim, ó, muito maior do que a área planejada. Então, se você vê fotos da usina hidrelétrica de Baubina, você vai ver uma área de vegetação, vários cotocos assim, ó, tá? Um lago que você vai lá passeando, tudo de água acidificada, liberando um monte de metano. Qual que é a parte boa ambientalmente da hidrelétrica? É que é uma energia limpa do ponto de vista que não libera gases de efeito estufa. A de Baubina nem isso. A de Baubina gera pouca energia, gerou um impacto ambiental gigantesco, porque inundou, desmatou, eutrofização na água, e para piorar, ainda libera gases de efeito estufa. Era considerado o pior desastre ambiental da história, a usina hidrelétrica de Baubina. Só que, claro, né? Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Mariana, Brumadinho, sempre tem coisas aí que podem vir a superar, tá? O óleo no Nordeste, enfim.
Só que isso aqui é mais antigo, né, da época do governo militar. Hoje, principalmente depois do programa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, hidrelétricas novas foram construídas. E as novas hidrelétricas, além de serem construídas em áreas de rios mais planálticos, que têm maior declividade, são tipos de hidrelétricas que chamam de fio d'água. Professor, o que são essas novas hidrelétricas fio d'água? São tipos de hidrelétrica que não dependem tanto assim de quedas d'água, e sim muito mais da caudalosidade dos rios, tá? E, claro, na região da Amazônia, nessas áreas com pouco menor declividade, sensacional. Só que mesma coisa, tem os mesmos impactos ambientais, tá? Então vai gerar desmatamento. Se existe população que depende daquele rio, altera a dinâmica fluvial, então pode prejudicar a pesca, altera a dinâmica. Você vai construir um lago artificial que pode afastar populações ribeirinhas, afastar comunidades indígenas. E não adianta, professor, mas olha só, interferiu aqui. Não aqui. É um ecossistema, galera. Se você interfere nessa parte da floresta, vai afetar essa parte da floresta também. Então, os impactos ambientais de você construir hidrelétricas na Amazônia, eles são muito grandes. Ainda mais se a gente for pegar a terceira maior do mundo, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte começou a ser pensada no governo Lula, foi finalizada no governo Dilma, e gerou um impacto socioambiental sem precedentes. Assim, sem precedentes, né? Itaipu também foi gigantesco, etc. Mas é muito grande mesmo. Deslocamento de comunidades indígenas, populações ribeirinhas, desmatamento. Então, assim, é muito ruim. Mas, claro, professor, mas calma aí. Eles precisam, assim, de tanta energia na Amazônia? Não tanto. A questão é que aqui no Brasil, a gente tem um negocinho chamado de SIN, que é o Sistema de Integração Nacional. O que acontece? Os locais onde existe maior consumo de energia elétrica são locais onde estão saturados já em hidrelétricas. Você pega, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a Bacia do Paraná, que é a bacia que mais tange essas regiões do Sudeste, não existe mais espaço para colocar hidrelétrica. Então a ideia hoje do governo federal, claro que com a crise isso parou um pouquinho, né? Porque é muito caro fazer uma hidrelétrica. Imagina, todo o custo que você tem ali é uma coisa assim, é obra megalomaníaca. Mas todos os locais onde existe potencial próximo do mercado consumidor, já está praticamente tudo consumido, não tem muito espaço para novas coisas. Então a ideia é você desenvolver hidrelétricas na Amazônia e levar a energia elétrica da Amazônia para regiões onde existe maior potencial. Professor, não perde energia com isso? Claro que perde. Toda vez que você transporta energia, ainda mais em longas distâncias, você perde. Mas é melhor isso do que nada, segundo o nosso governo federal, tá? Então, usina hidrelétrica de Belo Monte foi construída no Rio Xingu, lá no Pará. Isso aqui é bem importante, tá? Porque, assim como eu falei para vocês, é só a terceira maior usina do mundo, só isso. Mas, além disso, foi construída também a usina hidrelétrica de Jirau e outra de Santo Antônio. Uma hidrelétrica na sequência da outra. Fica lá no Rio Madeira, tá? Nem coloquei aqui para vocês, só em Rondônia, né? Deixa eu até completar aqui para vocês, perdão. Fica localizado no Rio Madeira. Lá na região de Rondônia. Tudo bem? Ou seja, isso é a bacia amazônica. Altíssimo potencial para irrigação, etc. E hoje visto com ótimos olhos pelo governo federal, cifrãozinho nos olhos, com um potencial para colocar energia elétrica. Certinho? Tudo bem? Então tá, galera, ó. Tira um print aí. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco, claro que tem como rio principal ele, o famosíssimo Rio São Francisco. Se eu perguntar, se tivesse aqui, ó, cara a cara, nós dois aqui, ó, a gente precisa falar isso aqui pra você. E aí, qual é o apelido do Rio São Francisco? Você vai falar pra mim, professor, o Rio São Francisco é o Velho Chico. Tá errado? Não, tá certo. Né? Até teve aquela novela da Globo, tá, essas coisas. Mas não é, digamos assim, dos vários apelidos que o Rio São Francisco tem, é o menos geográfico, é o menos explicativo. Talvez seja o mais cultural, digamos, mas é o menos geográfico. O Rio São Francisco ele recebe 3 apelidos diferentes que eu coloquei para vocês porque ajuda bastante a explicar o significado dele para aquela população local e para a história do Brasil mesmo. Por exemplo, o Rio São Francisco ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Só por que integração nacional?
Porque o Rio São Francisco, ele vai conectar as duas regiões historicamente mais relevantes para a economia brasileira. Para quem não sabe, galera, o Rio São Francisco, eu vou colocar um mapinha para vocês, mas vou fazer também um mapinha esquemático. Nossa, professor, um Doritos. Não é o Doritos, né? O Rio São Francisco, é o Brasil, aliás, perdão. Ele vai nascer em Minas Gerais, numa regiãozinha conhecida como Serra da Canastra, e vai desaguar entre Sergipe e Alagoas. Ou seja, ele é da integração nacional porque ele está conectando a região sudeste à região nordeste do nosso país. Super importante, ele integra regiões importantes economicamente. Além disso, ele pode ser chamado de Rio dos Currais. Curral, para quem não sabe, é uma região onde você tem ali a criação, né, o pastoreio ali do gado. Por que, professor, Rio dos Currais? No período colonial, antigamente, né, você tinha ali somente a área litorânea sendo ocupada, principalmente com a produção de cana, antes pau-brasil, né, pau-brasil, depois produção de cana e tal. O que permitiu a interiorização da ocupação do território brasileiro foi a pecuária, os currais. Adivinha por onde? Seguindo qual eixo? O Rio São Francisco. Ou seja, o Rio São Francisco é também conhecido como Rio dos Currais e tem uma importância histórica por permitir a interiorização do território brasileiro, pegando ali a região nordeste. E também ele pode ser chamado de o Nilo brasileiro. Professor, por que o Nilo brasileiro? Esse aqui é o Rio São Francisco, né? Vou desenhar para vocês, esquemático também, a África. Nossa, professor, ficou igualzinho a África. Eu sei. O Rio Nilo, ele nasce numa regiãozinha chamada de Lago Vitória e vai desaguar aqui no Egito. Quais são as similaridades entre o Rio Nilo e o Rio São Francisco? Primeira coisa, os dois rios, eles estão indo para cima. Nossa, que burro. O professor falou indo para cima. Ainda bem que você percebeu, hein? Cuidado, tá? Não é que o rio tá indo para cima, né? Nenhum rio sobe. O rio, aliás, dica para vocês, ele respeita uma lei bem importante, que é conhecida como a lei da gravidade. O rio só desce, a não ser que você faça sistema de bombeamento de água e tal. Mas o rio ele só sai de um ponto mais alto para o ponto mais baixo. Não é que o Rio São Francisco e o Rio Nilo, eles estão subindo. Eles estão indo para o norte. Mas percebam que aqui é a região da Serra da Canastra, aqui é o litoral, ponto alto, ponto baixo. Lago Vitória, no meio do Rift Valley, tá? Monte Kilimanjaro, pontos mó altos. Aqui, litoral. Então, os dois rios estão descendo, mas eles estão descendo para o norte, tá? Outro ponto importante, os dois rios, eles são rios perenes. O que é o rio perene, professor? É um rio que não seca. Não tem período de seca no Rio São Francisco. Tem período de menos água, digamos, mas nunca seca o Rio São Francisco. Da mesma maneira o Rio Nilo. E eles não secam, mesmo atravessando regiões áridas ou semiáridas bem importantes. Se a gente for pegar aqui a nossa África, o Rio Nilo atravessa o deserto do Saara e mesmo assim não seca, é a joia do Saara, a joia do Nilo, né, o Rio Nilo. E o Rio São Francisco atravessa a região do sertão nordestino e mesmo assim não seca. Além disso, o uso que essa água tem, a riqueza, tanto cultural, histórica, até mesmo econômica, que essa água tem para a população local, é super importante. Irrigação, transporte, hidrelétrica, tudo. O Rio São Francisco e o Rio Nilo, eles são super utilizados. Eu até diria para vocês, eu coloquei na lousa que eles são saturados, não tem muito mais o que fazer com eles, tamanha exploração que foi feita já, tá? Então esses aqui são os 3 apelidinhos do Rio São Francisco. Se a gente for pegar não o rio, mas a bacia, ou seja, o rio principal, os afluentes e a área de drenagem, a gente vai ter os afluentes do Rio São Francisco, não todos, mas alguns, sendo intermitentes. Aliás, são os únicos rios intermitentes que existem no território brasileiro. Ah, professor, intermitente, né? Que legal. O que é intermitente? São rios que apresentam períodos de seca. Os rios brasileiros, eu coloquei para vocês, né, que eles são majoritariamente perenes, ou seja, eles não secam, exceto alguns do sertão nordestino, mas não o Rio São Francisco. Tá? O Rio São Francisco ali perene, bonitinho, até porque aqui na África é uma região muito chuvosa e aqui em Minas Gerais também é uma região muito chuvosa, principalmente no período de verão, já que é um clima tropical. Então, apesar de atravessar uma região seca, ele não seca pela área de nascente ser muito chuvosa. Então, se os afluentes são intermitentes, o rio principal ele é bastante perene e, como eu falei para vocês, saturado. Saturado em navegação, saturado em hidrelétricas. Por incrível que pareça, galera, existem 2 bacias que existem o regime praticamente saturado, não tem mais onde colocar hidrelétrica, que é a Bacia Platina, a Bacia do Paraná, aqui no Brasil, e a Bacia do São Francisco.
Na Bacia do São Francisco, a gente tem uma série de hidrelétricas. Xingó, Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso 1, 2, 3, 4. Então, é um sistema muito complexo de hidrelétricas. Eu coloquei para vocês a hidrelétrica mais famosa, que é a hidrelétrica de Sobradinho. Para quem não sabe, galera, Sobradinho é uma hidrelétrica que foi feita ali na Bacia do São Francisco, que foi, de novo, né? O Brasil sempre consegue superar um enorme desastre socioambiental. Aqui a gente teve, toda vez que você constrói uma hidrelétrica, você alaga uma área, tem que ter um reservatório de água que alaga regiões e inundou uma série de cidades que ficavam ali no sertão nordestino. Vocês sabem que existe uma profecia que diz que um dia o sertão vai virar mar, né? Existe essa profecia. Dizem que a profecia se concretizou, e se concretizou justamente por conta disso, justamente pela presença das hidrelétricas que ali estão, que afastaram uma série de cidades que margeavam a região de Sobradinho e hoje está tudo debaixo d'água. Até recomendo para vocês que vocês escutem a música O Sertão Vai Virar Mar. Na verdade, né, o refrão é assim, eu não sou um exímio cantor, tá? O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Deve falar lá, né? O tempo faz, já desfaz a natureza, tira a gente... Eu não vou cantar, mas é mais ou menos essa ideia, tá? Recomendo aí que escutem. Tem a versão do Sabiria... Sá e Guarabira, né, perdão, e também tem a versão do Biquíni Cavadão, as duas são bem interessantes, tá? Então, ó, Sobradinho, é hidrelétrica bem importante, cai bastante em vestibular, porque é uma letra que tem a sua história, o seu significado e fala sobre uma hidrelétrica no sertão, e irrigação muito importante também. E aí eu coloco para vocês, hoje, o polo de fruticultura irrigado que existe entre Juazeiro e Petrolina. Que também tem o forrozinho, tá? Se vocês escutarem, procura aí, interessante. Mas Juazeiro e Petrolina, que são duas cidades que estão muito próximas do Rio São Francisco, muito próximas. E aí o que acontece? Eles pegam a água do Rio São Francisco e fazem um sistema de irrigação, de fruticultura, principalmente de frutas cítricas e também uva. O Brasil é muito conhecido por produção de vinho no sul do país, mas não é só. A uva hoje do sertão nordestino, ela é tão ou mais famosa que a uva que existe no sul do nosso país, justamente nessa região do São Francisco, com essa fruticultura irrigada, tá bom? Porque o solo do sertão é um solo muito fértil, do ponto de vista mineral. Não tem muita matéria orgânica, mas se você faz um sistema de irrigação, coloca água, dá um solo ali ótimo para fazer uma série de coisas, inclusive vinhos, inclusive uvas, tá bom? Claro, existe uma coisinha que eu não falei aqui sobre a Bacia do São Francisco e que talvez seja um dos pontos mais importantes, que é justamente a transposição. O que seria a transposição? Vamos ver na próxima lousa, galera. Tira um print aqui, ó. Nós temos ali na Bacia do São Francisco, talvez o projeto mais importante de todos, pensando aí no contexto brasileiro desde o final do comecinho do século XXI, aliás, que é o projeto de transposição do Rio São Francisco. Muita gente não entende, né, professor? Mas como assim vai transpor o São Francisco? Simples. Você pega ali o Rio São Francisco, ele tem ali o seu segmento principal, você vai criar canais artificiais que, através do sistema de bombeamento de água, vai levando água para regiões antes não abastecidas. Você tem uma série de eixos ali, né, da transposição do São Francisco, o eixo norte, o eixo leste e tal, para levar água para o povo sertanejo. Professor, nossa, mas que ideia genial! Então, tem pontos positivos e pontos negativos. É bom, é ruim? Fica a seu critério, aliás. É bom até você tentar argumentar no sentido tanto positivo como no sentido negativo, tá? Então, ó, canais artificiais desviam parte das águas do São Francisco para abastecer o povo sertanejo, para abastecer o sertão. Isso faz parte do conjunto de obras do PAC. Isso aqui que é o PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo Lula tinha como uma das intenções desenvolver infraestrutura no país. Portos, aeroportos, rodovias, etc. Esse monte de programa que ele fez, de construção, de obras públicas, ficou conhecido como PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Uma dessas obras era justamente a transposição do São Francisco. Nossa, professor, ele que teve a ideia? Então, não. É uma ideia um pouco antiga. Professor, quando? Governo militar? Antes. JK? Antes. Getúlio Vargas? Antes. Dom Pedro II. Dom Pedro II, que era um cara muito culto, já nos seus registros, nos seus diários, falava que seria uma boa, talvez, transpor a água do São Francisco, desviar parte das águas do São Francisco para abastecer o povo sertanejo. Ou seja, uma ideia que, ó, faz tempo, hein? Não quero que vocês me chamem de velho, mas eu lembro que na época que eu era estudante, a gente já comentava que há muito tempo se falava sobre a transposição do São Francisco. Ou seja, uma coisa bem antiguinha, tá bom?
E finalmente, hoje, né, está praticamente concluído, mais de 90% das obras já concluídas. Essas obras do PAC, o projeto de transposição iniciado ali, né, com mais ênfase em 2003, o início do governo Lula, era para ter se finalizado mais ou menos até 2010, 2012. A gente tem aí, galera, até 2020 a obra não foi inteiramente finalizada, beleza? Atrasos e casos de corrupção e de superfaturamento marcaram o andamento da obra. Então, infelizmente, como tudo que acontece, né, questão de construtoras, desvios de políticos e tal, mas enfim, a gente não vai falar muito sobre esse assunto aqui para não nos animar muito na aula de hoje, né? Então, ó, professor, pra mim parece interessante, pô, o povo sertanejo não tem acesso à água. E convenhamos, é uma coisa que historicamente é super importante. Existe um conceito dentro de geografia que a gente chama de indústria da seca. Porque, você já pararam pra pensar, poxa, faz séculos o problema da água do sertão. Por que ninguém nunca resolveu? Justamente por conta, vou até anotar pra vocês, ó, esse conceito, que é um conceito chamado de a indústria da seca. Quando a gente fala indústria, é como se estivesse produzindo alguma coisa, não é? Uma indústria produz um carro, um alimento, qualquer coisa. Indústria da seca é um sistema político e econômico que produz a seca. Na verdade, não que produz a seca, mas que produz a manutenção da seca, ou que não tem interesse em solucionar a seca. Por quê? Os povos sertanejos que aí moram, eles dependem muito de um latifundiário, de um dono de terras, alguma coisa, para fornecer água, alimento, moradia, etc. Então, essas pessoas que aí moram no sertão, grande parte delas, que não têm acesso à água, uma situação de miserabilidade, o que eles precisam fazer? Eles precisam se sujeitar ao regime praticamente de semi-escravidão, ser uma mão de obra extremamente barata, porque o cara vai fornecer água, roupa, moradia, essas coisas para ele. Então, olha esse sistema. O cara não tem acesso à água, não tem acesso ao alimento. Para ele conseguir isso, proteção para ele, sua família, uma vida pelo menos um pouco mais digna, ele vai trabalhar para uma pessoa, vai trabalhar para um latifundiário. Só que esse latifundiário vai cobrar dele casa, comida, roupa, etc. Vamos dizer que o salário do cara seria R$500. Só que tudo que ele vai consumir, roupa, água, etc., custa 600. Ou seja, o cara trabalha e em troca ganha alimentação, roupa e moradia. Nossa, já ouvi esse nome antes, né? Parece escravidão, né? Só que é uma escravidão moderna, uma escravidão que o cara ganha salário e banca os seus custos. E é interessante que essas pessoas não tenham água, para que elas continuem servindo como mão de obra barata para os grandes latifundiários que atuam ali na região. Triste, né? Mas essa indústria da seca é uma coisa extremamente real no Brasil. Por isso que tanto se reclamou durante muito tempo, e pouco se resolveu essa questão da água, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui os pontos positivos, diria para vocês. Água para o povo. Isso é um ponto bastante positivo, né? Convenhamos, você transpõe a água do São Francisco, as pessoas vão conseguir fazer a dessedentação dos seus animais, da pecuária, eles vão conseguir produzir alimentos para eles, tomar banho, coisas de higiene básica e desenvolvimento do agronegócio. A gente não pode esquecer que o solo do sertão é muito fértil. Então, se você faz projeto de transposição, se você leva água para aquele solo, você consegue desenvolver uma agricultura riquíssima, como existe, por exemplo, em Juazeiro e Petrolina, tá bom? Então, assim, ponto social e econômico interessante. Quais são os pontos negativos? Primeiro ponto negativo, o alto custo. Não que assim, pessoal, mas também, né, para solucionar a seca, qualquer coisa vale a pena, né? Sabe aquele problema, né? Nossa, eu vou solucionar, o pessoal está passando fome. Se eu der um prato de comida vai ser R$10, R$10 é muito caro. A gente tem que pensar, né? Mais importante, independente de questões econômicas, é solucionar um grave problema social. O que eu estou reclamando não é necessariamente o alto custo em si, mas que existiam outras possibilidades. Por exemplo, a construção de poços artesianos, investimentos em caminhão-pipa, coisas que seriam mais baratas, mas, claro, também menos eleitoreiras. Imagina, você falar que tem ali um canal artificial gigantesco que o povo está vendo a todo momento, que foi você que construiu, bem, isso chama muita atenção, isso chama muito voto. E a gente sabe que também existe possibilidade de desvio de verba ali, né? Enfim, vamos deixar quieto, tá? Então, o alto custo, sendo que existiam outras possibilidades para solucionar, os impactos ambientais. Seu impacto ambiental é fácil, porque imagina, né? Você tem aqui, fazer um desenho esquemático de novo. Você tem aqui o nosso Brasilzão, e você tem aqui o Rio São Francisco, nascendo em Minas e desaguando entre Sergipe e Alagoas. Se você constrói canais artificiais que vão desviar parte dessas águas, isso quer dizer que a jusante, ou seja, depois da transposição,
pode secar o rio. Os engenheiros que fizeram a obra juram que o rio não vai secar. Eu tô acreditando neles, tá? Tô acreditando. Então a transposição do São Francisco, apesar de desviar parte das águas, não vai secar o rio a jusante, ou seja, depois da transposição. Tô acreditando. Mas com certeza vai reduzir a vazão de água. E se reduz a vazão de água, da mesma maneira que a água do rio vem para o mar, a água do mar quer penetrar no rio. Então isso pode alterar bastante a dinâmica do litoral aqui. O litoral que existem muitos mangues. O mangue, que é conhecido como berçário marinho, que é importante, né, para as espécies fazerem as ovas, os filhotinhos, etc. Então você pode alterar economicamente e inclusive ambientalmente essa região, justamente pela redução do fluxo de água. Então os impactos ambientais eles vão ser bastante significativos, estão sendo bastante significativos. Além do que, a solução, isso foi feito para melhorar a vida dos mais pobres. Os mais ricos já têm condição de, naquele solo extremamente fértil, fazer algum tipo de cultivo, importando água, caminhão-pipa, etc. Só que, olha a lógica, você constrói canais artificiais. Próximo daqueles canais, vai valorizar a região. Claro, pessoal, lógica do mercado. Valorizando a região, será que o povo sertanejo vai conseguir continuar morando próximo dessas águas? Não sei, pode ser que a especulação imobiliária, a valorização dos imóveis, expulse os moradores mais pobres e faça, com o passar do tempo, que somente latifundiários, que, aliás, votaram favoráveis a esse projeto. A gente não pode esquecer, a bancada ruralista, a galera que pensa no campo para o agronegócio, amou esse projeto, porque eles sabem do potencial gigantesco que o sertão tem, tá? Pode ser que no futuro próximo, somente os mais ricos, os latifundiários, tenham acesso a essa água. Então, claro, não estou desprezando, foi bom, mas existem também os pontos negativos. Beleza? Tira um print aqui, galera. Uma bacia bem importante que existe no Brasil, não no Brasil, né, mas na América do Sul no contexto geral, que é a Bacia Platina. Nossa, professor, nunca ouviu falar nessa bacia. Talvez não, mas você já deve ter ouvido falar. Na Bacia do Paraná, na Bacia do Uruguai e na Bacia do Paraguai. Professor, também não. Beleza, então deixa quieto, tá? Mas, quando a gente une a Bacia do Paraná, Uruguai e Paraguai, a gente vai ter a famosíssima, para mim pelo menos, Bacia Platina. A Bacia Platina, ela tem, galera, como característica 3 milhões de quilômetros quadrados. Professor, isso é grande? Para vocês terem uma noção, o Brasil inteiro tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então isso aqui vai 1/3 do território brasileiro, até um pouquinho mais. Sendo que no Brasil é 1,4 milhões, tá? Ou seja, mesmo dentro do Brasil, ainda tem um território bastante significativo. Aqui no Brasil, a gente tem um pedacinho da Bacia do Uruguai. Aliás, o Rio Uruguai, que faz parte da Bacia do Uruguai, é o que divide o Rio Grande do Sul do Uruguai, tá? E a Bacia do Paraná. Essa região da Bacia Platina com certeza pega as regiões mais ricas da América do Sul, com os maiores PIBs, etc. E justamente por isso vai ter uma alta exploração. Lembra, galera, a exploração de um recurso natural não depende somente da qualidade e da abundância, depende também da escassez, ou seja, da necessidade que aquela população tem ali. Como ali é uma região, a Bacia Platina, de uma grande densidade de pessoas, indústria, comércio, urbanização, claramente a gente vai ter bastante uso para abastecimento, ou seja, dessedentação, banho, etc. Navegação, embora tenha alguns probleminhas, a gente já vai falar, e aproveitamento hidrelétrico, tá? Quando a gente fala aqui de navegação, depende muito em qual rio a gente está falando. Por exemplo, no Rio Paraguai, que é um rio de planície, pô, beleza, a navegação é bem tranquilinho, porque as águas elas têm baixa velocidade. Só que quando a gente fala de navegação no Rio Paraná, o Rio Paraná é um rio com grande declividade. E dá para fazer o que? É rafting que vai ser? Não é rafting. O que eles fazem? Eles aproveitam para um sistema de eclusas, que é um sistema ali de elevador. Mas é caro isso? Claro que é caro, galera. Claro que é caro. Só que tem duas coisas que amenizam o problema. Primeiro, é uma região economicamente importante. Então, se economicamente interessa fazer uma eclusa para fazer o transporte, pô, beleza, sensacional. Outra coisa, já existem uma série de hidrelétricas ali na região. E quando você faz uma hidrelétrica, você já tem uma barragem. E essa barragem não é que resolve tudo, mas facilita para uma construção de uma eclusa, percebe? Então você pega, por exemplo, interior de São Paulo, Ilha Solteira, talvez seja uma referência que a gente tenha do sistema de eclusas funcionando, uma hidrelétrica com o sistema de eclusas, tá bom? Então, ó, abastecimento, navegação e hidrelétrica, com certeza sim, ótimo. Para vocês terem uma noção, a Bacia Platina, da questão de hidrelétrica, o potencial é praticamente esgotado.
Lembrem-se que o maior potencial hidrelétrico que existe no Brasil é a bacia amazônica, mas o maior potencial instalado está na bacia do Paraná, ou seja, na bacia Platina, tá bom? Eu peguei para vocês aqui os rios mais importantes. O Rio da Prata, por exemplo, que é o grande estuário, é a grande foz dessa bacia Platina. O Rio da Prata, quem nunca, né? Eu sei que aqui eu tô falando com a elite burguesa brasileira, que faz grandes viagens e tal. Você faz um passeio ali no Rio da Prata, entre Uruguai e Argentina. Olha que passeio mais bonitinho para você entender um pouco mais o funcionamento da América do Sul. Então ele vai ser onde vai desaguar toda essa grande bacia. A gente tem o Rio Paraguai, que atravessa o Paraguai, ó, olha só, que é uma região de uma imensa planície. Aliás, se a gente for pegar do ponto de vista geomorfológico, o ponto de vista do relevo, a região do Paraguai é uma planície bem parecida com a planície do Pantanal. É uma região de planície inundada. Não é que chove tanto ali, mas a gente costuma falar que tanto a planície do Paraguai, que a gente chama de região do Chaco, o Chaco paraguaio, quanto o Pantanal, eles são conhecidos por serem o ralo da América Latina. Por quê? Como eles são um ponto muito mais baixo do relevo, os rios eles tendem a correr para aquela direção, tá? Então é uma região de planície, uma planície muito baixa, muito desgastada. E o famosíssimo Rio Paraná, que pra gente, com toda certeza, é o mais importante, ó, economicamente, o mais importante do Brasil. Aqui a gente tem navegação com o sistema de eclusas, hidrelétrica, potencial praticamente esgotado, tá? Sendo que a hidrelétrica, claro, mais famosa que existe é aquela que fica na bacia do Paraná, né, na grande bacia Platina, entre Brasil e Paraguai, a famosíssima Itaipu Binacional. Para quem não sabe, aqui a data, ó. Senhor, o que existia no poder nessa época? 1973. Tava ele, né? O famosíssimo governo militar. O governo militar, galera, vocês têm que ter uma noção, porque eles não tinham muito essa coisa de ficar poupando dinheiro, não. Eles gastavam, beleza e tal. Eles perceberam que existia um potencial muito grande de fazer uma usina na bacia do Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Chegaram ali pro Paraguai. Ô, Paraguai, seguinte, quero fazer uma hidrelétrica, vamos aí? Paraguai, pô, bonita a sua ideia, acho legal, só que eu não tenho nada para dar para vocês. Tô pobre, ó, não tenho nenhuma prata. O Brasil falou assim, sempre lá, Paraguai, vamos fazer o seguinte, ó. Eu, Brasil, arco com todos os custos da produção. Metade da energia vai para você, Paraguai, metade da energia vai para mim, Brasil. O que o Paraguai... Pô, como assim? Brasil, você está me falando então que você vai arcar com todos os custos e vai construir uma empresa chamada Itaipu Binacional, onde metade da energia é sua e metade da energia é minha? Sim. Paraguai, mas está muito bom para ser verdade, né? Brasil, tá, beleza. Então eu vou colocar uma única condição. O Paraguai, seguinte, toda energia que você não utilizar em Itaipu, tá, a produção de Itaipu, porque imagina, vocês não vão utilizar metade da energia que é produzida lá, vai dar e vai sobrar. Vocês vão ser obrigados a vender pra gente por um preço abaixo do que é praticado pelo mercado, pode ser? Pensa nas condições, hein? Vai ter uma hidrelétrica, a maior do mundo, em produção de energia pelo menos, né? A da China de Três Gargantas superou, mas Itaipu ainda é a que mais produz energia. Você vai ter a maior hidrelétrica do mundo, de graça, e ainda vai ganhar uma graninha vendendo energia para o Brasil. Claro que o Paraguai topou. Esse acordo, ele duraria até 2023, né? Então 50 anos. Em 2023 vai ter uma renegociação dos preços, para saber se os preços vão continuar abaixo do mercado, se vai continuar a mesma coisa, tal. Então é uma coisa que pode acabar prejudicando bastante o Brasil no futuro próximo. Só que olha que, não diria engraçado, vai, mas um pouquinho engraçado, vai. Imagina, a gente tem aqui o Paraguai e a gente tem aqui o Brasilzão. E nós temos aqui o rio que está banhando essas regiões. Sabe quem estava aqui embaixo? Os argentinos. E aí o que o Brasil fez junto com o Paraguai? Só Itaipu aqui, ó. Um reservatório de água gigantesco. E isso reduziu o fluxo de água para os argentinos. Os argentinos... Pô, como assim? Eu também preciso do rio, eu também preciso da hidrelétrica, eu também preciso dessa caudalosidade. Então, em 1979, Brasil, Paraguai e Argentina entraram num acordo no qual Brasil e Paraguai, eles obrigatoriamente têm que manter um fluxo mínimo de energia para os argentinos. Só que, para quem não gosta muito de argentino, sem ódio aqui, tá? Mas sabe o que a gente poderia fazer? Se a gente abrisse todas as comportas de Itaipu de uma vez, a gente alagaria a Argentina, alagaria Buenos Aires. Professor, mas a gente não vai produzir energia. Sim, mas alaga os argentinos. Tô brincando, hein, galera? Não é para alagar argentino, beleza?
Mas existe essa possibilidade, tá bom? Então, ó, vocês têm que saber que o maior potencial hidrelétrico do Brasil, aliás, o maior potencial instalado hidrelétrico do Brasil fica na Bacia do Paraná. Na Bacia do Paraná, a gente tem outros rios que são bem importantes. Por exemplo, eu coloquei para vocês como referência, aqui, para quem não sabe, é o estado de São Paulo. Mais ou menos, né? Exatamente. Aqui nós temos o rio Tietê, principal rio de São Paulo, que vai nascer no município chamado de Salesópolis, bem próximo da Serra do Mar, e ao contrário do que acontece com grande parte dos rios, ele não deságua no oceano, ele corre para o interior. Ele corre para o interior, deságua no Rio Paraná, se junta ali com o Rio Paranapanema e o Rio Grande dividindo São Paulo e Minas, e Paranapanema dividindo São Paulo e Paraná, até chegar no famosíssimo Rio Paraná, que vai confluir nessa bacia platina, tá? O Rio Tietê, galera, ele é um dos rios mais poluídos do mundo, e ele tem ali as suas particularidades. Para vocês terem uma noção, uma coisa que eu sempre falo, né? Professor, tem como limpar o Rio Tietê? Claro que tem. Para você limpar o Rio Tietê, basta você parar de poluir. Professor, como assim parar de poluir? O próprio ciclo da água, ele vai renovando aquela água. Então vai chovendo, a água vai indo lá para o rio, depois do rio vai para o mar, aí chove mais, água, enfim. É um processo que já foi feito em outros países. O maior exemplo que eu dou para vocês é o rio Tâmisa, que fica lá em Londres. O rio Tâmisa era um tietezão. Hoje, o rio Tâmisa, existe a galera lá de Londres que faz piquenique e tal, essas coisas. É um rio agradável, é um rio que convive melhor com a cidade. O problema é que em São Paulo, além de você ter... faltam projetos de limpeza do rio, a galera ainda continua atacando esgoto. Então, dificilmente ou impossivelmente, você vai conseguir recuperar aquela vida fluvial. O Rio Tietê hoje é com certeza um rio morto. Mas a capacidade da natureza ela é tão grande que quando você pega, mais ou menos aqui, né? Se a gente for pegar Salesópolis e a nascente, São Paulo estaria mais ou menos aqui. Quando você pega já Itu, Dois Córregos, outras cidades mais para o interior, já existe um rio muito mais limpo. Um rio que você consegue ali ter abastecimento, hidrelétrica, etc. Isso no estado de São Paulo. Ou seja, a natureza tem uma grande capacidade de se autorreciclando, se autorrenovando. Isso é sensacional, né? O problema é que nós aqui como sociedade, a gente acaba destruindo. Tudo bem, galera? Belezinha? Tira um print aqui, ó. Temos no Brasil também a famosíssima bacia do Tocantins-Araguaia, formado, claro, por dois rios com mais ou menos aí 2.000 km de extensão, que é o rio Tocantins e o rio Araguaia. A bacia do Tocantins-Araguaia, ela se inicia ali na região centro-oeste do país e vai terminar na região norte e região nordeste do nosso país, ou seja, é mais um rio que sobe. Lembrando que não é que ele sobe, né? Ele está indo para o norte, não que está subindo, porque o rio respeita uma lei super importante, que é a lei da gravidade. Ele sempre nasce no ponto mais alto e deságua no ponto mais baixo, certo? Ok. A bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia inteiramente brasileira. Ao contrário do que muita gente pensa, que associa a bacia do São Francisco à maior bacia inteiramente brasileira, é mentira. O rio São Francisco, sim, galera, é o segundo maior rio do Brasil, né? O maior rio inteiramente brasileiro, mas a maior bacia, que não é só o rio, mas sim o rio principal, ou no caso os rios, né? A bacia do Tocantins-Araguaia, mais os seus afluentes, aí sim a bacia do rio Tocantins-Araguaia fica muito mais importante em quantidade de água. Para vocês terem uma noção, nem coloquei aqui para vocês, a bacia do Tocantins-Araguaia representa aproximadamente 11% da rede de drenagem do território brasileiro. Ou seja, é muito significativo, tá? Se eu tivesse que dar para vocês um destaque para a bacia do Tocantins-Araguaia, é o alto potencial hidrelétrico que existe. A gente sabe que o governo brasileiro, não é de agora, ele olha para a região norte com alto olhinhos de cifras, digamos assim, porque a gente sabe que um dos principais gargalos, um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico é a nossa carência de energia. E a gente sabe que na região próxima da Amazônia, ou no caso do Cerrado, existe ali rios que têm um grande potencial com bastante desnível para a geração de energia. Então, o potencial energético que existe na bacia do Tocantins-Araguaia, assim, é muito significativo, tá? Talvez a grande prova disso é que até a construção de Belo Monte, que se iniciou pós anos 2000, a gente tinha a usina de Tucuruí sendo a maior usina inteiramente brasileira. Claro, a usina de Itaipu supera qualquer uma, né? Mas Tucuruí era a maior usina inteiramente brasileira. Tucuruí que foi construído dentro de um contexto do governo militar, os militares não tinham nenhum tipo de receio em gastar dinheiro e eles queriam desenvolver projetos minerais ali, principalmente o projeto para abastecimento de alumínio
e para você produzir alumínio a partir da bauxita, você gasta muita energia. A Albras, a Alunorte, a Almar, outras indústrias ali gastam muita energia para fazer a chamada eletrólise ígnea, que vai transformar a bauxita em alumínio, extrair, né, o alumínio ali da bauxita. Mas também o projeto Grande Carajás. O Brasil descobriu uma reserva gigantesca de ferro, manganês, até um pouquinho de ouro tinha também no sudeste do Pará e começou a querer ocupar, começou a querer explorar aquela região. Para explorar, precisa de energia. A usina de Tucuruí vem nesse anseio do governo de querer ocupar essa área. Ou seja, o potencial é gigantesco da bacia do Tocantins-Araguaia, tá? O grande destaque, talvez, seja a Ilha do Bananal. Para quem não conhece a Ilha do Bananal, se bem que vocês, elite econômica brasileira, que viajam constantemente, devem conhecer as belezas da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial que existe no mundo, ou seja, fluvial referente a rios, né? Então, ilhas aí, uma ilha cercada por rios. É um grande destaque da bacia do Tocantins. E hoje, essa bacia, ela corre bastante risco do ponto de vista de contaminação, uso da água, porque a gente sabe que além dos projetos de hidrelétricas, que afetam bastante todo o desafio ecológico, a sucessão ecológica ali, você ainda tem um avanço de projetos, tanto minerais, produção de ferro, ouro, alumínio, estanho, manganês, etc., e avanço do agronegócio. O agronegócio avança pelo Brasil inteiro. Então, qual que é o medo? É que além de você contaminar as águas superficiais com pesticidas, insumos, qualquer tipo de insumo agrícola, né, principalmente pesticidas, contamina o solo também, contaminação do subsolo. A gente não quer, por exemplo, que a bacia do Tocantins-Araguaia acabe virando o que virou o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, que é o aquífero em extensão um dos maiores do mundo, o Alter do Chão lá na Amazônia tem mais água, mas o aquífero Guarani é o mais importante, o mais utilizado, grande parte das águas já não tem mais como utilizar, porque é uma área de muito agronegócio muito intensivo. E a galera fica usando pesticida, aquele pesticida penetra no solo, penetra no lençol freático, acaba contaminando todo aquele aquífero. E aquele aquífero que poderia ser utilizado para irrigação, para dessedentação, para abastecimento, não pode mais. Então o risco hoje é justamente desses projetos minerais, que também utilizam muita água, que produzem muitos rejeitos, muitas sobras, metais tóxicos, e os projetos agropecuários, que se utilizam de muitos pesticidas, façam com que a qualidade da água ali seja bastante comprometida para um uso futuro. Tudo bem, galera? Belezinha? Então tá, ó. Tira um print aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.